Paz, Senhor Jesus, tudo bem? Eu me chamo Alan, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nesse vídeo eu desejo falar sobre um assunto de extrema importância, de necessidade, de desinteresse da parte de alguns, outros já se dedicam com mais intensidade acerca disso, mas o que eu desejo falar com vocês é sobre apologética, sobre defesa racional da fé. Mas antes de tudo, eu quero iniciar esse vídeo com uma história. E a história começa da seguinte forma: um homem judeu nascido na Galileia, na pequena cidade de Nazaré, passava pelas cidades da Palestina atraindo para si muitos seguidores. Ele elegeu individualmente 12 de seus discípulos para serem os mais próximos dele. Ele falava sobre as realidades da eternidade e agia e falava como um homem e ao mesmo tempo como Deus enquanto vivia. Foi questionado e entregue para a condenação pelo seu próprio povo. Foi torturado e morto por aqueles que o viam como uma ameaça política. Mas após 3 dias foi acordado da morte pelo seu pai e visto por mulheres desesperadas e pelos seus amigos medrosos. E este os deu uma missão: vão e preguem o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Este homem se chama Jesus, o Cristo. Com isso, com essa comissão, com essa missão dada aos apóstolos, aos seguidores de Jesus, que é apresentada em Marcos e apresentada em Atos, apresentada em Lucas e em Mateus, o Evangelho, a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, sua obra, seus planos, suas promessas, seu propósito, começaram a se espalhar por toda a Palestina. Começaram a se espalhar pela região da Judéia, em Jerusalém, Galileia. Começou a chegar em terrenos gentios, isso é, aqueles que não fazem parte do povo judeu. Começou a entrar na Grécia, em Roma, em suas pequenas, em grandes cidades. Começou a atravessar até mesmo alguns continentes, chegando na Itália, chegando em Roma, chegando fora da região judaica. E com isso, começaram a converter, como desde o princípio, desde o primeiro século ao terceiro século, o número de pessoas ou a classe de pessoas que se convertiam ao cristianismo eram pessoas simples. Eram pessoas pobres, pessoas iletradas, homens e mulheres de baixa renda financeira. E com isso, aqueles que se opunham à mensagem de Jesus e se opunham à mensagem dos apóstolos e da igreja, começaram a se opor de maneira intelectual, trazendo argumentações, se opondo de maneira filosófica e argumentativa, e outros se opondo de maneira física através da perseguição, da tortura e da morte. Quando a gente olha para as escrituras, para a mensagem dos apóstolos, para as cartas dos apóstolos, e durante a narrativa de Atos, a gente percebe essa estratégia humana, essa estratégia dos inimigos de Deus, de se oporem através da argumentação, através da oposição física e intelectual. E durante esse período do terceiro século do cristianismo, começou também a converter, alguns homens começaram a se converter, mas eram homens diferentes. Eram homens com uma estrutura intelectual bem mais aprofundada e ampliada do que os cristãos anteriores. Então começaram a surgir alguns debates, começaram a surgir algumas respostas a essas acusações que eram feitas aos cristãos. Não sei se você sabe, mas já fomos acusados já de cometermos canibalismo. Já fomos acusados também de sermos até mesmo ateus, porque não adorávamos a imagem dos deuses romanos, não adorávamos a imagem do imperador César. Já fomos acusados de canibalismo porque se ouvia entre eles que havia um grupo de cristãos que comiam e bebiam da carne, do sangue de um tal de Cristo.
entre outras acusações que eram feitas acerca daquilo que nós cremos dentro de nossa doutrina. Mas estes homens que se levantaram para defenderem a fé cristã e defenderem os cristãos foram chamados de apologistas ou apologetas, aqueles que defendiam de maneira racional e intelectual a fé cristã. E dentre eles haviam homens como Tertuliano, Aristides, Justino Marte, Melitão, Ireneu de Leão e entre outros. Não sei também se você sabe, mas até mesmo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram usados também pelos cristãos de maneira apologética, apresentando que Jesus é sim o Filho de Deus, apresentando sim que Jesus realizou milagres, apresentando sim que Jesus ressuscitou dos mortos, através dos relatos. Se você percebe na primeira carta de João, há uma ênfase dizendo, sim, Jesus, Deus se fez carne, sim, nós tocamos e vimos aquele que ressuscitou. Ou seja, há uma ênfase frequente trazendo fundamentos, as bases daquilo que nós cremos. Então, a apologética está presente dentro do conteúdo e da formação destes livros. Dizer que a apologética ela é desnecessária, e ainda vou entrar nisso mais para frente, é uma ignorância no que diz respeito ao conhecimento bíblico. A lógica ela é fundamental não só para entendermos a Bíblia, mas ela é fundamental no que diz respeito a toda a nossa experiência humana. A lógica lida com o método pelo qual validamos um determinado pensamento. Nos mostra como tirar conclusões a partir dos fatos presentes na realidade. Ela é um pré-requisito fundamental para conhecermos a verdade. A lógica, ela é um instrumento tão inevitável que até mesmo aqueles que dizem que a lógica não faz parte do seu conjunto de crenças, ou aqueles que fazem argumentações para invalidar a lógica dentro de um determinado contexto, está usando o pressuposto lógico para invalidar a lógica. Logo, ela é falsa. Logo, ela se quebra e se contradiz em si mesma. Ou seja, a lógica ela está presente em todo o tempo e em todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro da fé cristã. A lógica e a fé, no que diz respeito ao cristianismo, não está de maneira alguma separada. Há pessoas que fazem uma dicotomia, né? Fé e a razão ficam separadas, quando na verdade elas estão unidas, porque uma não tem como estar de pé sem a outra. E apresentar alguns exemplos disso ao longo do vídeo. Aí a grande pergunta é: hoje ainda nós precisamos dessa apologética? Ainda precisamos da apologética? E eu digo que sim. Primeiro que a Bíblia ela ordena a prática, o preparo de nos prepararmos para responder aqueles que fazem questionamentos acerca da nossa fé. Peço para vocês que, se puderem, abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no seu versículo 15, está escrito o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O
Pedro está dizendo aqui é que esse preparo não é para qualquer pessoa que simplesmente tem interesse na apologética, mas é para aqueles que têm Cristo santificado em seu coração, possuem e têm a convicção e buscam isso constantemente, de que Cristo, Ele é santo, Ele é diferente, Ele não é comum. E tendo Cristo como Senhor em seu coração, Ele é quem manda, Ele é soberano, eu me submeto para obedecer. É para esses que Paulo diz: se preparem para responder. E no texto grego, essa expressão responder, a palavra grega é apologia, de apologética, ou seja, estejam preparados para defender, estejam preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da fé que vocês possuem. E isso também nos mostra outra coisa, que Pedro não coloca uma sugestão, se vocês quiserem se preparar. Ele não coloca uma possibilidade, se puderem se preparar. Ele não coloca isso como uma questão de interesse pessoal de cada um, se gostarem, se tiverem interesse pela defesa da fé. Não. Ele coloca como uma questão de ordenança, de necessidade. Se preparem para responder, porque uma hora ou outra pode surgir alguém em seu trabalho, em sua escola, em sua faculdade, dentro do seu contexto familiar, que venha colocar um questionamento, possa vir colocar uma pergunta, possa vir até você pessoalmente com humildade, perguntar algo a respeito daquilo que você crê, e você terá a possibilidade, a honra de trazer uma resposta, um esclarecimento, uma possibilidade acerca daquele questionamento. Um outro texto acerca disso é Judas, na carta de Judas, no seu versículo 3. Judas, capítulo único, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Olha a postura desse homem. Ele olha para a igreja, ele olha para si, e diz: eu queria falar sobre salvação, eu queria falar sobre a vitória de Cristo, eu queria falar sobre aquilo que Deus fez por nós, mas eu estou olhando para vocês, estou olhando para o ambiente de vocês, estou olhando para este contexto, olhando para essa realidade, estou olhando para o ambiente, estou olhando para a mente de vocês e estou dizendo: é necessário falar sobre a defesa, a batalha da fé que vocês receberam. Ou seja, a apologética se faz necessária a partir da situação, a partir do contexto da época, a partir do contexto local, a partir do contexto pessoal. A apologética se faz necessária a partir daquilo que nós enxergamos. Tem gente que ignora essa necessidade porque quer falar daquilo que deseja, como Judas apresenta aqui. Eu queria falar sobre salvação, vitória, cruz, Cristo, céu, só que eu estou olhando para vocês e preciso falar porque Jesus é Deus, porque vocês precisam se batizar, porque Cristo precisava ir para a cruz, porque vocês tomam a Santa Ceia. Preciso falar para vocês que Deus existe, as evidências disso. Há uma necessidade apresentada e Ele sana, Ele traz uma solução através de defesa racional, de uma argumentação bíblica, através do seu conteúdo, que é o restante da carta. E no seu versículo 22, ele diz o seguinte para a igreja: tenham compaixão daqueles que duvidam. Tem gente que olha para alguém que duvida e diz: fica aí, se você não tem fé, o problema não é meu. Se você não tem fé, não posso fazer nada. Quando Judas diz: tenha compaixão, e a maneira como nós temos compaixão de alguém é quando nós agimos respondendo à necessidade desse alguém. Uma outra questão sobre a necessidade da apologética é que o mundo necessita de respostas.
Todos sabemos que o mundo caído, que o homem caído, afastado de Deus, fora de Cristo, ainda mais os céticos, eles querem que a gente traga resposta, a gente traga uma solução, a gente traga as evidências, as provas da realidade de Deus, da realidade de Cristo, da ressurreição, dos milagres, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles querem que a gente traga isso. E eu diria que isso é válido. Eu diria até mesmo que eles têm esse direito e nós temos a possibilidade e o dever de trazer essas evidências ou essas respostas. Primeiro, porque Deus ele fez seres racionais, que somos nós humanos. Se Deus nos deu a possibilidade do raciocínio, não é só porque é algo que diz respeito a questões de fé que nós não devemos trazer o esclarecimento e a solução. Segundo, que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. E isso é dado somente, exclusivamente à humanidade. Isso quer dizer que Deus é um ser racional. Então a racionalidade que nós possuímos, ela vem de Deus. Ela não vem de nós mesmos e muito menos do diabo. Tem gente que pensa que a razão e a lógica vêm do diabo, quando na verdade a possibilidade do raciocínio é um dom que Deus nos deu para podermos conhecê-lo e podermos pregar o teu evangelho e conhecer o seu amor. Tem gente que demoniza a razão, quando na verdade a razão é um dom e é um instrumento dado ao homem, e para nós cristãos uma arma que pode ser utilizada para trazer a defesa daquilo que nós cremos e trazer solução para aqueles que possuem dúvidas, a ter compaixão dos céticos. Então, pensar acerca da fé é algo de honra que nós recebemos da parte de Deus, e isso nos coloca numa posição de que nós devemos andar à luz da razão, mas tendo sim um passo de fé, dar um passo de fé à luz da razão. Ninguém entra em um elevador sem a razão de que este elevador terá a capacidade de sustentá-lo. Ou seja, eu entro no elevador, mas porque sei, porque creio que ele irá me sustentar, irá me levar para o andar que eu preciso estar. Os céticos, eles possuem uma dimensão de dúvida em duas etapas, que a primeira é a fé que e a fé em. E como que isso funciona? A fé que é a trazer as evidências necessárias, racionais, para que se possa ser estabelecida a fé que. E logo depois que a fé que, ou seja, trouxe a definição, o conceito, esclareceu do que se trata, como funciona, aqui está a evidência disso, evidência disso, evidência disso. Pronto, show, legal, foi esclarecido. E pós essas evidências postas que, agora sim eu posso ter a fé em. Agora sim eu posso confiar. Por exemplo, assim que as evidências são trazidas para mim, de que o que é uma caneta, como a caneta funciona, que eu posso acompanhar as pessoas utilizando caneta, um testemunho, algum esclarecimento, algum registro do uso da caneta. Quando eu ter uma caneta comigo, eu posso ter a fé que, assim que eu começar a escrever com ela no papel, a tinta da caneta estará gravada no papel. Entendeu como isso funciona? A fé que e a fé em é algo que os céticos desejam, é algo que os céticos, que os duvidosos precisam. E de maneira bíblica, dentro de um exemplo bíblico de como isso funciona, eu posso utilizar o texto de João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não enviou o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do ponto de que eu entendo que Deus me amou em Cristo,
Cristo, a forma como Ele me amou, entregando Cristo na cruz, eu posso ter a fé em Deus, ter a confiança em Deus. Então eu entendo que é assim que Deus me amou, agora eu posso confiar, posso ter fé em seu amor por mim. Deu para entender como isso funciona? E junto com isso, existem pessoas que fazem objeções, fazem algumas objeções acerca da nossa fé. Cadê a anotação? Perdi a anotação. Perdi a anotação. Ih, perdi a anotação. Baixar. Vendo que é importante a gente fazer a anotação. Achei. E junto com isso, há alguns cristãos, e não somente cristãos, mas pessoas do ramo mais místico, mas até mesmo cristãos, utilizam e se valem da própria Bíblia para invalidar, para contra-argumentar contra a prática, contra o uso da apologética. E isso é um grande problema. E eles não conseguem sustentar a sua argumentação usando os textos da Bíblia para dizer que a apologética ela é inválida. E um dos exemplos, um dos textos que eles utilizam é Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Eles se valem deste texto para dizer que só dizer a Bíblia é só falar do texto que já está suficiente. A Bíblia já é suficiente. Você fala e já acontece. Sim, há relatos, há histórias de pessoas que ouviram um texto bíblico, leram um versículo, um panfleto, e no dia seguinte foram para a igreja. No dia seguinte já foram se encontrar com Cristo. Só que aqueles que contra-argumentam, que dizem que a fé cristã é falsa, aqueles que dizem que Cristo não ressuscitou dos mortos, há pessoas que simplesmente se valem da Escritura citando os textos, sendo que, como apresentei, há céticos que necessitam e desejam, buscam uma razão para isso, e nós temos razões para isso. E um exemplo disso que serão apresentados um pouco depois. Mas dizer que a Bíblia é suficiente, usar deste texto, e se alguém dissesse que o Alcorão, que o livro dos mortos é suficiente, dissessem que os livros que os mormons carregam, que os muçulmanos carregam, é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se eles dissessem o mesmo, se tivesse lá no livro deles a mesma palavra, será que isso seria suficiente, válido? Simplesmente citar o texto? E é necessário que a gente traga evidências de que é a palavra de Deus. É necessário que a gente traga evidências para sustentar a nossa convicção de fé. E há pessoas que dizem e utilizam da analogia de que a palavra de Deus é como um leão, passa a soltar que ele faz o resto. E isso é uma imagem que é trazida desde o período da Reforma, é uma imagem trazida de lá. Só que sem a compreensão e sem as evidências, sem as histórias, sem o nosso pré-conhecimento de que é um leão, a autoridade que um leão tem, o que um leão faz, o seu rugido não teria autoridade alguma, não nos traria nenhum tremor. Ou seja, a evidência que nós temos do que um leão faz, o seu rugido nos traz tremor. A mesma coisa acontece com as Escrituras.
Uma outra coisa que é trazida pelos céticos, trazida por aqueles que negam o uso da apologética utilizando a própria Bíblia, é se valendo do texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Eles se valem desse texto dizendo que a sabedoria humana não tem possibilidade alguma de conhecer Deus. Não podemos conhecer Deus simplesmente através da razão. Só que isso entra em determinados problemas. Primeiro, que dentro do contexto da primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, Paulo não está falando sobre a existência de Deus ou sobre a sua inexistência. O contexto do capítulo 1 de Coríntios diz respeito sobre o plano da salvação em Cristo. O que Paulo diz é que a cruz é loucura para o gentio e ela é escândalo. Ela é um escândalo para o judeu. O homem não conheceu pela sabedoria humana, não conheceu o que? Dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 1, diz respeito à salvação. O mundo não conheceu pela sabedoria humana, diz respeito a não conhecer o plano de salvação de Deus em Cristo por meio da cruz. Este é o contexto. Este é o contexto de 1 Coríntios capítulo 1. Segundo, que Deus nos trouxe sim evidências acerca de si através da natureza, através da criação, como está em Romanos capítulo 1, que os homens se tornaram indesculpáveis, porque aquilo que pode ser conhecido de Deus, Ele o revelou através da sua criação. Então, dizer que não podemos conhecer Deus ou ter qualquer concepção de Deus é uma falácia, é uma mentira, é um erro, é uma má interpretação que é totalmente fora de contexto. Uma outra argumentação que eles trazem é de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eles dizem, utilizando este texto, de que as coisas espirituais só podem ser entendidas por meio do Espírito Santo. Só que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo isso. Se a gente ler com calma, com atenção, a gente vai entender sobre o que Paulo está dizendo. E eu vou estar lendo de novo. Quem não tem o Espírito não aceita, não recebe, não toma, não tem para si as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que quem não tem o Espírito de Deus não consegue receber, não consegue aceitar. Ou seja, é preciso a ação do Espírito Santo em mim, é preciso o Espírito Santo em mim para que eu tenha fé que Jesus morreu pelos meus pecados, para que eu tenha fé que Jesus me ama, que eu tenha fé que o inferno é real, que eu tenha fé que no céu vai ter galardão, que eu tenha fé que esse mundo não é para mim. É preciso a ação do Espírito em mim para que eu aceite, não para que eu entenda. Você percebe que o que Paulo está dizendo é sobre receber, não sobre compreender. Dizem também que, utilizando Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo parece ser forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toma homem racional, toma crente racional.
Só que isso também não se sustenta da seguinte forma. Parece que pedir evidências é algo que desagrada a Deus, sendo que na verdade não. Porque Deus já nos deu provas, como diz em Romanos capítulo 1, evidência na natureza. Lucas, em Atos, diz que Jesus deu provas indiscutíveis de que ele ressuscitou os mortos. Ele deu prova para Tomé: toca em minha mão, toca no meu lado, as marcas estão aí. Há provas, há evidências, ele nos deu. Então, aonde que se aplica a fé aqui? É que nós temos fé no testemunho de alguém. Só que é necessário que eu conheça este testemunho. Da maneira como é argumentado, é que o texto de Hebreus não exclui os fatos, mas implica sua existência. A fé é descrita como a prova das coisas que não vemos. Assim, como a prova de que uma testemunha confiável justifica meu testemunho de fé. No que ele viu, eu não vi. Nossa fé em fatos que não vemos é justificada pela prova de que Deus existe. Ou seja, ainda agradamos a Deus apesar de nos valermos da nossa razão. Eu conheço o testemunho, busco encontrar a confiabilidade do texto bíblico, e nisso eu confio no que ele falou. Eu tenho fé no que Lucas registrou, eu tenho fé no que Jesus fez, que Pedro registrou, eu tenho fé naquilo que Moisés escreveu acerca do que Deus fez sobre e para o povo de Israel. Nisso tenho fé, conhecendo a confiabilidade do texto, ainda e valendo da razão. Então não entra contradição aqui. E há pessoas que dizem, se valendo do texto de Provérbios, capítulo 26, versículo 4, onde diz que não é para a gente responder ao homem insensato. Então ele diz: não responda ao homem insensato, porque se você responder insensato, você vai se tornar tão insensato quanto ele. Só que as pessoas ignoram o versículo 5, que diz: responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Aí alguém olha para isso e diz: opa, a Bíblia entra em contradição aqui, porque no versículo 4 diz: não responda insensato, agora está dizendo que é para responder. Existe uma contradição, mas isso não é uma contradição, é uma postura do escritor em dizer que há tempo em responder o insensato. No momento em que você responder um insensato que está disposto a ouvir, a escutar, ele pode buscar a verdadeira sabedoria em Deus, buscar o verdadeiro conhecimento da verdade, encontrar a verdade em Cristo. Senão, ele vai achar que o caminho que ele está seguindo é o correto. Ou seja, não responder ao insensato, ou não trazer esclarecimento para aqueles que colocam dúvida, pode fazer com que eles cheguem no caminho do inferno, porque eles permanecem convictos da sua falsa compreensão. Ou seja, responder àqueles que têm dúvida pode conduzi-los ao caminho da verdade, mas responder a eles, nem se for necessário dentro das suas necessidades racionais e lógicas. E por último, para que o vídeo não continue, não fique ainda maior, tem gente que diz que a lógica, a razão não se aplica a assuntos religiosos, assuntos de fé. E isso é dentro de uma compreensão chamada fideísmo, de fide,
que é fé, ou seja, é uma fundamentação exclusivamente, unicamente na fé. E essa posição de que a razão é inútil em assuntos que lidam com Deus, é preciso apenas acreditar. Sabe aquele tipo de pessoa que diz, é só ter fé, é só acreditar, é só crer? Entra um problema grande, entra alguns problemas, porque Deus diz para o povo de Israel, em Isaías capítulo 1, versículo 18, para que eles pensem. Jesus disse para os seus discípulos para amarem a Deus, que o maior, o segundo maior mandamento, não, o primeiro maior mandamento é amar a Deus com todo o entendimento. Ele diz também, opondo-se aos fariseus, que eles conseguem olhar para cima e saber quando vai chover por causa das nuvens, mas eles não conseguem usar a razão, o entendimento, a compreensão, olhando para o texto para entender e compreender o tempo do fim. E Pedro disse, como já apresentei na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, para se preparar para responder aqueles que questionam. Ou seja, não é para usar a lógica, a mente, o entendimento, a razão dentro do contexto da fé cristã. Só que eles dizem, não, é inútil, é vão. Só que o fideísmo, ou simplesmente a fé, somente a fé, ela é contraditória. Ou ele tem razão para que não raciocinemos sobre Deus? Se tem, então usa a razão para dizer que não devemos usá-la. Se somente a fé não tem razão para não usar a razão, então não tem razão para a sua posição. Nesse caso, não há razão para acreditar somente na fé. Ou seja, tem gente que diz, é somente a fé, a razão ela é inútil. Só que essa argumentação, ela é uma argumentação dentro dessa posição somente pela fé, ela é uma argumentação lógica e racional. Mas se está dizendo que a razão é inútil, mas ela está usando um pressuposto racional, lógico, ela entra em contradição consigo mesma. É ou não é? Entende? É somente a fé, mas está usando um pressuposto lógico racional para invalidar a razão. Logo ela entra em contradição consigo mesma. Então, como eu disse antes, a lógica, a razão, ela é inevitável. Fugir da necessidade de pensarmos, de buscarmos entender a nossa fé, entendermos e trazermos respostas de solução para aqueles que possuem ceticismo, dúvidas. Não trazermos é um problema bíblico, é um problema histórico, é um problema que diz respeito à alma de alguém. E então, não anule a sua razão e não anule aquilo que Deus te deu, que é a possibilidade de pensar. Deus se manifestou, não é que Deus é a natureza, mas Deus se manifestou e se manifesta na sua criação. Deus nos deu uma revelação especial, algo que nós precisamos ler, compreender, nós precisamos acompanhar a argumentação do autor, claro, com a ação do Espírito nos ajudando a entender o texto. Só que nós não podemos deixar de lado a compreensão, a lógica que é trazida dentro da estrutura do texto. Nós não podemos negar a historicidade de Jesus Cristo. Tem gente que diz não há evidências históricas acerca de Jesus nem da ressurreição. E isso é uma ignorância, porque há evidências históricas, há documentos. Tem gente que diz que o testemunho de Mateus, Marcos, Lucas e João é inválido porque são testemunhas de Jesus, que estiveram lá com ele, e elas são tendenciosas, elas estavam ali dentro daquele contexto, elas querem falar que Jesus era Deus, então elas são inválidas, elas não podem ser ouvidas, essas testemunhas devem ser descartadas, o que dentro de uma questão lógica não funciona. É irracional, é ilógico descartar Mateus, Marcos, Lucas e João como testemunhas válidas. Tem gente que diz
que Deus não existe usando a ciência, o conceito, em os estudos apresentados pelo evolucionismo, pelo darwinismo, por teorias, sendo que se formos colocar elas dentro de uma estrutura científica bem estruturada, ela não se sustenta. Tem gente que anula a ressurreição de Jesus usando apenas o pressuposto, usando apenas por base a ciência. Mas Jesus, a fé na ressurreição, ela é estruturada não só como uma questão de fé e de teologia, de espiritualidade, mas ela é sustentada em um evento histórico, como o próprio Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, se Jesus não ressuscitou dos mortos em corpo, a nossa fé levanta, o cristianismo cai, a nossa fé é inútil. Então, para se invalidar a ressurreição de Cristo, não é só ciência, precisa também de busca histórica. E quando vai atrás da historicidade da ressurreição, as pessoas céticas, duvidosas, se espantam com o número de evidências e com o número de argumentações que validam, que afirmam Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então, não anule a lógica, não anule a razão, busque compreender e busque apologetas, busque aqueles que trazem luz acerca das dúvidas da fé cristã. E aqueles que vierem atrás de você, vierem te perguntar, questionar, responda com mansidão, tendo Cristo em seu coração como Senhor, dizendo: eu estou nessa situação, estou nesse ambiente, tenho um grupo de pessoas, uma pessoa vindo buscar esclarecimento. Eu humildemente, com honra e com a graça de Deus, trarei a resposta, trarei esclarecimento de maneira bíblica, histórica, racional, científica, se necessária, para que essa pessoa compreenda aquilo que é a fé cristã. Que Deus abençoe e que você tenha um ótimo 2020. Deus abençoe.